Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Malta, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Mindset Talks Podcast e hoje temos aqui um retornado. Será que posso dizer isto? Retornado. Retornados. Olha, a gente só aqui um bocadinho o micro. Isto. Eu tenho que vir da guerra. Retornado. Mais ou menos, com todo o respeito, claro. Não. Malta, estamos aqui hoje com o Beto. O Beto, um grande amigo já de infância. E nós, se vocês se recordam, já tínhamos gravado aqui um episódio com ele em formato online, quando o podcast ainda era online. Hoje é uma estreia no formato físico. Hoje é uma estreia. Estamos aqui, obviamente, não poderia deixar de começar este episódio a deixar aqui um forte abraço e um forte apreço ao Chill Out Winehouse. Têm aqui, caso queiram consultar, e vão ter também nas notas do episódio esta parceria, estreia única na Moita, Setúbal. O spot à maneira, malta. Quem não conhecer, venham ao Chill Out Winehouse porque este spot é brutal. Visto que estamos a gravar isto, são 5 e qualquer coisa da tarde, não temos vinho, mas temos Red Bull, portanto, não é patrocinado pelo Red Bull, não é. ainda. Mas vamos ter episódios aqui que vai ter vinho e queijinho. Pronto. Se calhar ainda voltas outra vez. O queijinho ainda dá. Ainda dá. Bora. Olha, Beto, quero-te agradecer mais uma vez. Não, então. Tens a ser um convite. Sempre que eu puder. Estamos juntos. Um prazer. É uma conversa, no fundo. Só que é os microfones. Exatamente, só que agora muda o formato. Nós já gravámos o nosso online já o ano passado, se não me engano, não foi? 2 anos, sim, já foi. Ou há 2 anos, foi algo assim. Já foi antes de fazermos aquele evento lá na piscina. Exatamente. Olha, nice, vamos falar sobre isso. Por acaso estou curioso. E se calhar aqui a malta não tem noção, nós fizemos lá um evento para os jovens do bairro, onde tu dás, portanto, aulas de kickboxing. Vamos lembrar aqui a comunidade. Fala-nos outra vez do teu projeto. Então pronto, acaba por ser um projeto social que fez agora em fevereiro 3 anos. Portanto, já está ali com alguma margem. Já deixou de ser, como no futebol, uma jovem promessa para ser uma... Eu considero que com 3 anos já se pode dizer que está estabelecido. Portanto, já tenho um núcleo de alunos desde o primeiro dia. Portanto, e o objetivo é, como eu já tinha dito, além de formar atletas, não é a prioridade, é formar jovens, como nós sabemos, para as dificuldades da vida, né? Nem sempre estão preparados. E, no fundo é dar-lhes ali umas luzes do que é que podem esperar. É um projeto que eu elaborei para ser ali dos 7 anos até aos 13. Mas agora já expandi. Eu tenho miúdos lá que já têm 20 anos e continuam a gostar de ir. E os pais vão ver. Uau. Portanto, acaba por ser um projeto que, se tudo correr bem, eu quero que seja o meu legado. E quero que algum dos meus alunos pegue naquilo. Por exemplo, que diga que quer seguir. Eu hei de chegar a um dia que se calhar já não consigo ter tanta resiliência, tanta resistência, tanta à vontade. O objetivo é que ele fique um projeto para gerações futuras. Muito bom, brutal. E é algo, isso é tirar o chapéu. Aliás, nós já falámos aqui várias vezes sobre isso, e é tirar o chapéu porque realmente não é qualquer um que tem um projeto desse tipo, até porque lá está, financeiramente não existe retorno, não é? Ou seja, acabas de ter que se calhar pedir parcerias e fazer investimentos no teu próprio bolso para ter os materiais, não é? E teres as condições mínimas para os miúdos terem... Podem treinar. Falando de retorno, ok, se tu me disser assim, retorno financeiro, certo, não é um projeto que seja remunerado. Eu vou tendo a sorte que, como tu disse, em alguns patrocínios, algumas doações, ajudas, outras coisas eu compro, também já a pensar a médio e longo prazo, não é expectável, mas imagina que me diz, olha, tens que sair da piscina, vamos precisar deste espaço. Praticamente 90% do material está lá, é meu. Portanto, na eventualidade de eu arranjar outro espaço, não tenho que investir de novo em material, portanto também há esse pensamento. Mas, por exemplo, não há retorno físico, mas acaba por haver um retorno noutro sentido. Por exemplo, chegas lá e tens pais a dizerem, por exemplo, o meu filho sai daqui muito mais calmo do que entra, ou a atenção dele na escola está melhor, ou ele já pensa em continuar os estudos. Também não vou dizer que 10 alunos consigamos ajudar os 10, também não vamos estar aqui a ser o mundo cor-de-rosa. Mas se em 10 conseguires ajudar 1 ou 2, que é que garante que aqueles miúdos que estão ali futuramente não podem ser um presidente ou um primeiro-ministro? É porque eles é que são o futuro do país. Mas por ser o presente, vai um bocado o passado. Se tu conseguires, por exemplo, eu ajudo este miúdo, ok. Este miúdo futuramente vai ajudar outro ajuda outro. Então crias ali uma bola de neve. Pronto, e acaba por ser esse o retorno, Tu às vezes recebes aquele feedback, quer do próprio aluno ou dos pais, tu estás a conseguir contribuir. Portanto, acaba... Pois, porque isso é importante, lá está. E nós crescemos ali no bairro. Portanto, relembrando aqui a comunidade,
inclusive andámos na mesma escola, nas mesmas escolas, E na altura já havia muito essas dificuldades. Vou-te fazer aqui uma pergunta, vou ser provocativo, mas no bom sentido, claro, que é, eu acho que não se fala muito disto. Estamos em 2025, nós somos da geração, portanto, eu digo geração 90-2000, porque chegamos ali mais ou menos nesses anos. Tu sentes, com a realidade que tu tens com a criançada, com os jovens que tu treinas, sentes que ainda existe muito daquilo que havia nessas épocas, ou realmente já há aqui algumas melhorias e que certos desafios, certas dificuldades estão mais, vamos dizer, escondidas, se calhar? Eu acho que acaba por exemplo, eu com a mesma idade deles, lá está, e se calhar as gerações passadas diziam mesmo nós, apesar que eu acho que não estava tão patente, ou seja, nós tínhamos mais familiaridades do que discrepâncias com as gerações anteriores. Quando tínhamos ali algum ponto de convergência, se fosse, por exemplo, ao futebol, acabávamos de ter ali pontos comuns. Agora eu olho para estas gerações e é raro eu conseguir identificar. Atenção, não estou a dizer que é uma coisa má, porque também há evolução. Claro. Por exemplo, eu lembro que a idade deles, o que é que eu queria? Eu queria era jogar a bola, estar com os amigos, ou seja, gostávamos de ter contacto uns com os outros, genuinamente ficávamos felizes. Por exemplo, eu via-te na rua, cumprimentava-te, havia aquela alegria. Nós passávamos a vida na rua. Hoje, para o bem e para o mal, os nudes passam muito tempo na área digital. Se calhar eu dou do meu telemóvel para a mão ao tablet, e eles fazem coisas na nossa... Também não havia nessa altura, não é? Sim, nós somos Eles estão mais desenvoltos nisso. Mas depois interessa uma coisa assim, por exemplo, tu foste pedir o Red Bull para nós, que é uma coisa banal, banalíssima. Sim. Tu vais pedir a um miúdo, ora, vai ali ao café e pede qualquer coisa. Eles não sabem interagir-se. Não têm aquela comunicação. Eu acho, por exemplo, em termos de infraestruturas, e não sei se recentemente tens ido falando do nosso bairro, aquilo está muito melhor. Tens ali espaços verdes, tens ali o centro de saúde, tens ali um campo de futebol, o mini pregão, ou seja, comparado connosco, que era ali mais mato e áreas obscuras, está muito melhor. Agora, mas por exemplo, tu a qualquer hora vias crianças na rua a brincar. Hoje em dia, tu vais lá, olha, se calhar vais a esta hora, já não vês, está tudo em casa. Exato. É diferente. E isso acaba por tirar um bocado aquela espontaneidade, aquele atrevimento positivo. Estás perdido, vamos supor. Qual é a primeira coisa que tu fazias? Não tinhas vergonha, pedias indicações. Tinhas sede. Vou ao café, peço um copo de água. Hoje em dia, aos miúdos, se tu disseres, pede um copo de água pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou Facebook, excelente. Mas se tu pedis para interagirem com as pessoas, eles ficam ali um bocado acanhados. Eu tenho miúdos meus que agora queriam fazer trabalhos de verão para juntar algum dinheiro. E a pergunta deles é, e é legítima, atenção, como é que eu faço um CV? A quem é que eu entrei? Como é que procuramos trabalho? Mas vou ter que ir falar com as pessoas. São aquelas questões, para nós, se calhar, acabam por ser um bocado não questões, mas eles são muito atrapalhados no mundo real. É isso, e ainda há bocado por acaso estava a falar comigo meu. Por exemplo, nós, antigamente eu via-te na rua. Tu és és o Paulo que faz os podcasts. Mas eu estou contigo, presencialmente. Se calhar eu já posso... Eu conheço o Paulo é meu amigo, não sei, já estive com ele N vezes. Portanto, eu conheço-te realmente. Hoje em dia, os miúdos que aquele mundo virtual é... eu conheço o Paulo Esteves. Tu já estiveste com ele aonde? Não estive em lado nenhum. Conheço dos podcasts. Tu vês alguma coisa no mundo virtual e tomas aquilo como garantido. Já te conheço. Okay. Nunca privei contigo. Mas já conheço. Há muita facilidade em criar amigos virtuais. Mas se calhar vêm-te na rua nem te conhecem. Mas não, há muita facilidade em dizer, não, eu conheço o Paulo, conheço não sei quem, conheço não sei o que mais. Mas será que realmente conheces? Deste ao trabalho de ir ter com a pessoa? Por exemplo, será que um miúdo vinha ter contigo à moça, por exemplo? Não, é muito longe. Porque é que não falamos pelo Insta? Vai ver? Acho que se perdeu muito o contacto. Esta questão das tecnologias do mundo digital é bom e está cada vez está a dar mais frente para meio. Há de ser cada vez mais. Infelizmente a sociedade, agora depende, não é? A sociedade está a evoluir para esses caminhos. Mas isso é interessante porque no que toca, lá está, aos fatores sociais, prejudica se calhar mais do que ajuda. Mas tu achas que, ou seja, vou reformular a questão. O trabalho que tu fazes com a miudagem que treina lá contigo é muito importante e tu próprio já tiveste muitos feedbacks nesse sentido. Tu notas que se eles forem puxados, se as crianças, se os jovens forem puxados para este tipo de atividades, que eles realmente vão, ou achas que
há ali numa barreira, portanto há ali um certo desafio. Olha, venham treinar kickbox, venham treinar jiu-jitsu, venham whatever, o que for, não é? Eu sinto que há uma barreira, ainda no outro dia eu estava a falar disso com os meus alunos, com alguns mais velhos, que já dá para teres outro tipo de interações, né? Que eles também já têm mais experiência, já têm mais. Por exemplo, hoje apareces-me lá tu, treinas. Eu acho que tu até estás a gostar do treino. Também nota-se quando a pessoa está ou não a gostar. Amanhã voltas. Mas se for preciso, no dia a seguir estás cansado. Como é que eu hei de dizer? Nem é uma questão de, se calhar, tu não gostares do treino em si ou está com as pessoas. A preguiça, aquele pensamento que tu tens, não vou hoje, vou amanhã. Não vou amanhã, vou depois. Ou seja, eles deixam que aqueles pensamentos se apoderem deles. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia, como é tudo tão reciclável, por exemplo, tu vês um Reels. Te vou dar esse exemplo, já vais porque onde eu quero chegar. Vês um Reels, aquilo tem quê? 30 segundos. Aí. Aquilo nem está a tempo de processar a informação. Tu estás a processar aquilo, já está a aparecer outro. Ou seja, tu hoje em dia és bombardeado com tanta informação que já não tens tanto gosto. Por exemplo, eu estou a dar mal. Eu vejo que eles gostam. Mas, cara, se for preciso, chegam a casa e já se esqueceram da aula, já se esqueceram que amanhã é dia de aula ou no dia a seguir. Eu acho que a maior dificuldade é captar a atenção deles. Depois tu realmente conseguires, tu vês que eles têm potencial, eles só precisam de ser estimulados. Só que aquela fase inicial, ali aquele primeiro, segundo mês, se tu os conseguires agarrar, eles voltam. Agora, se tu vires, por exemplo, em um mês já faltou uma vez, já faltou duas. Tu tens de estar preparado. Eu acho que o mais desgastante no trabalho que fazemos é para perder a pessoa, entre aspas, do género, para a possibilidade dela não voltar mais. Se calhar, no primeiro dia tens 20 alunos, vamos supor. No segundo dia, se calhar, tens 10. No terceiro, tens 5. E há de chegar uma altura, se calhar, faz a dar aula só a 1. Tu tens de concentrar do género. Não é teres perdido 19, é ganhaste 1. Mas nem sempre... Às vezes tu deitas e pensas, será que eu errei? Fui muito rígido com ele? Fui muito brando? Depois tu começas a pensar que és tu que estás mal. E eu acho que tu tens que saber livrar-te desses pensamentos, porque vai-te correr. Tu depois, às tantas, em vez de estás a ajudar alguém, estás-te a prejudicar a ti. Em vez de estás a puxar para cima, estás-te a puxar para baixo, porque estás-te a concentrar em ti, do género. O que é que eu fiz mal? Tenho que mudar a abordagem? E eu acho que a maior dificuldade, tu vês, não sei se conhece, tu vês os assistentes sociais, pessoas que trabalham com jovens, com tudo. Eles todos te vão dizer, tu tens que criar ali uma barreira também para ti, que tu não vais conseguir ajudar todas as pessoas, mas tu queres, mas estás a perceber, acaba por ser um bocado inglório, mas depois tens de concentrar realmente em quem consegues ajudar. Eu acho que a maior dificuldade destes projetos sociais é o equilíbrio. Porque não vamos conseguir ajudar toda a gente, não é? Isso é um facto. Só conseguimos ajudar quem quer ser ajudado. E quando falamos em jovens, principalmente malta do bairro, né, jovens do bairro, mais desafiante é porque eles vivem num estado emocional e mental que estão eu chamo, que eu considero, né, o headline, ou seja, é como estás em alta rotação, porque aquilo estás ali na primeira mudança e não sais da primeira mudança, porque tem muitos desafios e adversidades. Se calhar aquela hora que eles estão ali na aula, a cabeça está limpa, estão ali, estão só com os colegas, até depois quando tu não estás 24 horas com eles, até depois as restantes horas, quem é que são as companhias deles? Exato. Como é que é a estrutura familiar? Exato. Estrutura escolar. É por tu, por exemplo, não é perder este tempo, mas tu estás ali um bocado dedicado à pessoa a ouvi-la e ela está a desabafar contigo, está a abrir-se. Mas depois com quem é que a pessoa vai falar mais? Será que os pais têm uma relação saudável com ele? Será que os amigos são verdadeiros amigos e estão para ouvir ou são amigos de ocasião? E depois, se calhar, acabam por minar o trabalho que tu fazes, do género, tu agora vais para as aulas, aí aquilo é uma grande seca, fica aqui connosco. Ou seja, estão-te a bombardear a cabeça com outros pensamentos. E depois tu fica, então quem é que eu confio? No professor que conheci agora ou nestes meus supostos amigos? Exato. E acabas também por confundir, porque vamos ser sérios, eles têm 15, 16 anos. Nós temos quase 40 e ainda estamos a redescobrir-nos. E estamos sempre, é um facto. Então agora imagina estes jovens que se calhar nem sempre estão bem acompanhados. O maior desafio acaba por ser esse. Aquilo que eu vejo eles só querem ser tratados como pessoas. A opinião deles conta. Eles não querem ser tratados como objetos. Só que tu também não consegues estar 24 horas para eles, né? Já tiveste algum jovem... Eu estou a escrever para não me esquecer. Já sabes como é que isto funciona. E a comunidade também. Já tiveste algum jovem, algum aluno que quis desistir, portanto, das aulas? Por causa dos amigos à volta, família, ou que seja, por criticarem, julgarem ele estar
nesse projeto, no fundo, a ter aulas de kickbox, que é muito mais do que isso, né? Já entendemos isso, né? Que eu tenha conhecimento por esses motivos, não. Já tive, por exemplo, miúdos foram lá e não se identificaram com o desporto em si. Aí já é essa outra chata. Agora dizerem do género de pressões externas para não ir. Ok. Não, também já me aconteceu o caso, por exemplo, de irem até mais por, os pais os obrigarem no sentido de fazerem um desporto, ao início não quererem ir, não se identificarem, e depois à medida que o tempo ia passando, a verem evolução, quererem continuar. E já tive outros que deixaram de ir por N motivos que me são alheios. Agora, declaradamente dizerem, eu não venho mais, ou porque os meus amigos acham que isto é uma seca, ou porque os meus pais... Não, por problema até são os pais primeiro que vão falar comigo, porque a maior parte dos alunos são menores de idade, não é? E eu próprio também faço questão que pelo menos a primeira aula, também para desmistificar um bocado o que ali é feito, que os pais, ou o tutor, ou os avós, ou quem levar, veja a aula. Mas depois, se quiser continuar a ver, podem sempre assistir. Hoje em dia, por norma, não. É os miúdos já vão sozinhos, ou os pais chegam lá, deixam, olha, daqui a 1h e pouco, eu volto. E quando acaba o treino, estão lá à espera. Não há assim muitos que fiquem a ver. Mas quem quer ver, por exemplo, eu sou apologista. Claro que é ver sem interferir, né? Ali aquele espaço, aquela hora pelo menos, tem ali regras. Mas não, por acaso, e felizmente nunca tive problema com nenhum... Ok. Foi uma curiosidade que eu tinha aqui. E voltando aqui um atrás daquilo que estavas a falar, que eu também fiquei aqui com esta questão, que acho que é importante. Porque tu falaste, há bocadinho estávamos a falar, se recordas, da questão de tu enquanto mentor, não é? Enquanto líder desses jovens, vá? Que depois também há aquelas questões de será que tu vais dar em condições, será que tu a agregar valor? Um mentor ou um treinador, o que seja, no teu caso, claro, na tua experiência, também se autocritica muito e também se autossabota muito ou não? O caso, sim, porque depois também puxa-nos à memória quando nós éramos alunos, como é que lidavam connosco, como é que lidava, por exemplo, como é que eu lidava com a frustração, por exemplo, o treino hoje correu mal, estes movimentos, vou dar um exemplo mais, eu sei fazer isto, hoje não me está a sair bem, porque é a mesma coisa, eu estou a dar aula, e se calhar eu acho que estou a explicar bem, mas vejo que o aluno não está a conseguir fazer o exercício. Eu penso, será que realmente estou a explicar bem, estou a conseguir... Eu acho que tens sempre aquele espírito autocrítico, é como tu na tua profissão, onde se for, tu também já fazes mentoria. Se calhar se tu estás a dizer ao mentorado, olha, vai para a direita, vamos dar um exemplo, e tu vês que ele está a ir mais ali para o meio, acho que o primeiro pensamento então, mas eu não lhe disse para ir para a direita, será que eu não me expressei bem? Eu acho que nós todos temos aquele espírito autocrítico e tentamos melhorar, porque depois é causa e consequência. Eu penso assim, ok, se eu melhorar, se calhar também vou fazer com que o meu aluno melhore, porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais conhecimento consigo transmitir. E eu, por exemplo, o que é que eu escolhi o kickbox? Tu vês, tu tens projetos sociais de N coisas, por exemplo, hip-hop, dança, pintura, escrita. Eu simplesmente é porque é a área que me sinto mais à vontade, porque é uma área que já treino há muito tempo e gosto. E por exemplo, desde que comecei a treinar, há aquelas pessoas que querem competir. E eu respeito, está tudo bem. Mas eu, mesmo quando começava a treinar, no meu primeiro ano de treino, já me via mais além do género. Como é que eu posso transpor isto para outros? E atenção, eu respeito imenso quem é lutador e vive da luta e acabo por ser também um char de graça. Gente, é ingrato. Nem sei agora que tens o reconhecimento. Eu apenas quis levar este desporto para outro nível. Ou seja, mais de mentoria, de ensino, acaba por ser diferente. Se calhar, se eu fizesse esgrima, vamos supor, se calhar seria um projeto social de esgrima. Aqui não é só a arte em si que é ensinada, mas acaba por ser o objetivo da mesma. Não é formar atletas. Apesar que eu tenho ali miúdos que têm bastante jeito, e se calhar daqui para a frente já dá para levar a alguma competição, e eu próprio, se vir que eles querem continuar, há N professores muito melhor qualificados que eu, podes levar. Ali o objetivo mais é o que eu digo sempre, se eles me disserem, eu quero ir treinar ao outro lado, experimentar outro tipo, ótimo, eu só quero que cheguem lá a pessoa, o professor pode não saber quem eu sou, nunca ter ouvido falar de mim, mas quero que ele veja que o aluno que chegou lá, que ele fica a pensar, não, este rapaz aqui nem é só o bem treinado, a parte técnica, não, é bem formado, chega, cumprimenta aos colegas, cumprimenta a sala, faz tudo o que lhe pedem, é mais no sentido da disciplina
e encarar não como um desporto de combate, mas como uma arte marcial. O que é que difere um do outro? Por exemplo, tu tens excelentes atletas que são profissionais excelentes em desporto de combate, mas depois na vida deles, se calhar, acabam por não ser grandes exemplos, ou exemplos de drogas, álcool, pronto. E esse aí eu considero grandes desportistas, mas mau praticantes de artes marciais. E depois tu tens pessoas que seguem a filosofia das artes marciais, mas, por exemplo, não competem. Portanto, não podes dizer se és desportista se não fazes desporto. Nunca competiste. Mas o que é arte marcial? É seguir aqueles ensinamentos para a vida. Portanto, o que é que diz uma arte marcial? Tem que ter uma pessoa de palavra. Portanto, já estás a respeitar o código marcial. Tem que ter honra. Tem que ter ética, ter respeito. Isto, no fundo, acabam por ser filosofias que eu acho que qualquer pessoa devia agregar à vida dela. Por exemplo, se eu disser, Paulo, eu vou fazer isto. Pode acontecer algo imprevisto e não conseguir, mas o mínimo que eu digo era, Paulo, peço desculpa, olha hoje, por exemplo, se calhar não conseguia vir. Não era tu teres isto tudo montado e a última hora não te dizer nada. Sim, pelo menos feedback, não é? E aí está tudo bem. Pronto, está a ver. É ter pelo menos aquela responsabilidade, não, Paulo, não consegui vir, olha, podes não acreditar, mas tive um acidente. Dar-te uma explicação. Sim. Eu chego à tua casa, as regras são tuas, eu respeitar o teu espaço. Se tu me disseres, olha, preciso de descalços, por exemplo, ok, eu descalço. É aquela conduta que nós temos uns com os outros, para mim é a filosofia marcial. É isso que eu acho que toda a gente devia ter alguma abordagem. E tu tens professores que explicam muito bem a parte técnica, fazem-te um grande atleta de combate, mas depois faltam essas pequenas coisas. Mas tu és um grande esportista, mas se calhar chegas à escola, estás a bater aos teus colegas, estás a fazer bullying. Bem, aí já não é ser desportista, aí já não estás a respeitar o código marcial. Tu só aprendeste metade da aula. Pois. É aí que eu tento, é o que eu lhes digo sempre, eu não quero ouvir histórias de vocês na escola baterem. Uma coisa é defenderem-se, outra coisa é incitarem e começarem vocês. Não quero ouvir nada disso. Aí eu faço mesmo muita questão, eu explico que aquilo que eles ensinam ali não é para eles prejudicarem o próximo, é para ajudarem. E para se livrarem de situações. Se tudo correr como expectável, a falarem para sair das situações, serem o mais calmos possível, é o diálogo. Tanto que eu não perco, entre aspas, não quero tempo perdido, mas eu passo muito tempo a falar com eles. E como é que correu a escola, como é que está tudo em casa, como é que é a vossa relação de namoradas. Eu passo ali, o tempo que eles passam ali não é só ter aula, há diálogo. Não é ali um quartel que eles não podem. Há momentos para tudo. Tens momentos para treinar, momentos para falar, momentos para brincar. Ali naquela hora e pouco, passa-se muita coisa lá. Acaba por ser aqui um ambiente, lá está, seguro, de proteção, mas sobretudo de vulnerabilidade, não é? Portanto, eles sentem que estão à vontade para partilhar contigo as vulnerabilidades deles, porque eles também sabem e sentem que os vais ajudar nesse sentido. Eu tenho alunos que chegam lá e dizem, olha, eu hoje não vim equipado, não tive tempo de ir a casa, ou não estou com muita cabeça para treinar. Posso ficar aqui só a ver e depois podemos falar um bocado, ou posso ficar só aqui a desanuviar, eu fico caladinho. Tem essa à vontade, ou seja, em vez de preferir ir para o outro lado, que se calhar não era tão recomendável, aquela hora e tal, 2 horas, às vezes eu até fico lá depois da hora, estão ali. Portanto, ao menos tu tens o debaixo de vista, sabes que eles preferiram ir para ali do que estar no outro lado, que se calhar é mais fácil. Percebe. Faz sentido. Até porque, lá está. Portanto, para quem não tem a consciência desta realidade, não é? Nos bairros, e acho que ainda hoje isso acontece, é importante haverem este tipo de projetos precisamente para que a malta saia, não ande perdida nas ruas, não é? Não ande perdida em situações, como por exemplo do nosso tempo lá, que eu lembro perfeitamente de muitas coisas, que havia, e acredito que hoje ainda haja, mas calhar mais pacatos. Mas agora, claro, há outros fenómenos, nomeadamente o digital, e isso são só descientes. Mas isso é importante. E falando nisso, vamos falar aqui um bocadinho, que acho que também ainda não falámos sobre isto. Aquele evento que nós fizemos lá, que foi o Desperta a Mente, acho que é isso, malta, vou só confirmar, deixa-me só confirmar aqui, Desperta a Mente, já foi há algum tempo. Mas deixa-me confirmar aqui. Vou só confirmar muito rapidamente. Ora, Desperta para o teu futuro, assim é que é. Desperta para o teu futuro. Está a ver? Próximo pode escutar a mente. Malta, isto já tem direitos de autor, hein? Nada de roubar a ideia. Aqui não se rouba nada. Tudo se cria e tudo se modela e tudo evolui. Esteja à vontade para usar. Desperta a tua mente. Olha, já está aqui se calhar uma ideia para um próximo workshop. Qual é que foi o feedback da malta que foi? Portanto, tivemos adultos, tivemos jovens.
que eu achei muito interessante os adultos também terem estado presentes, achei isso muito interessante. Os pais, não foi, das crianças. Tiveste feedback deles? Sabes que eu sinto que não tive aquele feedback direto de chegarem ao pé de mim e dizer, olha, gostei. Lá está, porquê? São miúdos muito fechados, porque são, né? Também acho que é típico destas gerações, não são tão abertos a expressarem-se, ou se calhar também não sabem como fazer. Uma coisa simples como, olha, aquele evento, gostei bastante. Mas eu sinto que depois, a hora que eles transportaram para a aula, a maneira como eles encararam as aulas, não é que eles não encarassem com seriedade e vissem o que é que estava ali a ser feito, não é que eles antes pensassem, mas só venho para aqui para aprender a lutar e isto não tem nenhum âmbito mais do que isso, não. Mas sinto que eles serviu nem que fosse pelo menos para eles perceberem o alcance do projeto, não é? O que estamos ali a fazer, porque não é só meu, eu sem ter alunos não faço nada, estou lá só à espera, né? Exato. Eu sinto que eles perceberam e acho que ficaram mais perceptíveis ao ajudar o próximo. Em que sentido? Bem, vamos ser sinceros, tu tens um aluno de 20 anos e tens um aluno de 9. Se calhar para o aluno de 20 anos treinar com o aluno 9 acaba por não sentir que é tão benéfico como o de 9 estar a treinar com o mais velho, não é? O 9 olha para o outro como adulto, é um irmão mais velho. E se calhar o mais velho quer fazer ali um treino mais puxado, não consegue. O que eu noto é que eles ficaram mais no sentido de, ok, estou a perceber, eu se ajudar o mais novo também me estou a ajudar a mim próprio. Acho que criou mais aquela ligação e aquele espírito entre ajuda. De hoje em dia eu fazer parceiros, um aluno mais novo com um mais velho, e não estou a falar de anos de casa, estou a falar mesmo de idade, e eles até se predisponibilizaram, não, eu faço os plastrons a este aluno, eu treino com ele. Às vezes eu nem preciso de nada, eles já autos se escolhem uns aos outros. Acho que nesse aspecto criou ali uma ligação maior. Acho que eles perceberam bem que precisam uns dos outros, não é, no fundo. E tu sentes, e tu enquanto criador, não é? Responsável do projeto, vamos falar um bocadinho de ti, o que é que tu achaste do evento? O que é que tu achaste que houve ali no impacto ali nos adultos que foram, nos jovens que foram? Ali o feedback, lá está, tu e os outros, o Pinheirinho, foste tu, foi o Pinheirinho, eu fui o Pinheirinho, foste tu e foi Saed, exatamente. Eu de você, ti mais ou menos, eu já tinha visto a discursar, não sabia muito bem o que esperar, por exemplo, do Pinheirinho, e foi uma agradável surpresa, porque ele chegou até aos miúdos, viu-se, e depois aquela parte que ele teve lá que se emocionou, que ele estava a contar a história dele. Exato. Acho que também fez os miúdos verem, não faz mal, um adulto também chora, um adulto também fala dele, também se emociona, se calhar também não há mal nenhum em nós chorar. Mas eu sinto sinceramente, e não é um desprimor para nenhum de nós, claro, acho que quem chegou mais até eles, que eles ficaram impressionados, foi o Saed. Saed fala muito bem. Para quem não conhecer, o Walid Saed, ok, pesquisem no Instagram, para quem não conhecer. Para já a abordagem dele logo ao início, aquela brincadeira do dispam-se, e ficou tudo a olhar, acho que ficou tudo a pensar. Então, mas ele é maluco. Eu acho que tu, se consegues cativar logo o teu público, a tua audiência, eles ficam logo presos. E a partir daí eu sinto que ele cativou logo a atenção. Não é que eles não nos tenham ouvido a todos, mas sim... Foi diferente. Conseguiram... E ele gostei muito da presença dele também. Aliás, como tu sabes, eu ando mortinho para ver se consigo me sentar e gravar um podcast com ele, porque ele tem uma mente bastante criativa, bastante crítica, e eu arrisco-me a dizer que é um visionário também. Ele tem ali ideologias muito próprias também, não é? E ele tem uma vontade, lá está, porque ele também faz o que faz, não é? Portanto, ele tem uma vontade para discursar, para falar, para palestrar, e ele consegue, daquilo que eu senti lá no evento, ele consegue encaixar as ideias dele, não sendo, como é que é explicar? Não sendo muito, vou faltar a palavra, não vou dizer destrutivo, não é destrutivo o que eu quero dizer, percebes? Está-me a vir esta palavra à cabeça, não é destrutivo, mas não é ser muito infusivo, sabes? Muito para cima, está-me a faltar a expressão. Ele consegue andar ali às voltas e... não precisa de gesticular muito, falar alto, de ser teatral. Não, ele mantém um tom de voz ali um bocado natural. E as pessoas ouvem. Não sei, a presença dele, olham para ele e sentem aquela aura. Sim, bem. E nós tivemos lá nesse evento, falando agora um bocadinho desse evento, nós tivemos lá nesse evento, o mais novo, ele tinha que idade? Tinha 8? Não sei se te recordas, era um rapaz que estava do lado direito. Sim, esse é que era o Rodrigo. Ele que ele se chama. Rodrigo, sim. Tínhamos mais que um, mas era o Rodrigo. Sim.
Ele acho que tinha 10 ou 11. Era, não era? Assim, mano. Era mais novo, não era? Era. Eu fiquei altamente surpreendido com isso. Tínhamos um rapaz com 10, 11 anos, mais novo, né, naquele evento, e eu achei muito curioso, sobretudo os próprios pais levarem os jovens, principalmente esse Rodrigo, 12 anos, ali para aquele evento. E eu fiquei bastante surpreendido. Sabes, também foi uma imposição de irmão mais velho. O irmão mais velho Foi? também treina comigo. Okay. E eu falei, ele disse, ele por acaso não pôde, porque ele na altura, ele já tinha uma cirurgia marcada. Sim, Depois, sim. já tá. Ele disse, eu não consegui, que agora estou em repouso, mas eu vou fazer com que o meu irmão apareça. Dito e feito. Ou seja, o irmão impôs, entre aspas, e ele foi. E também tivemos um rapaz que, não sendo aluno, também se disponibilizou. Ele veio de Cascais, se não me engano. Carcavel. Ou Carcavel. Portanto, aquilo até Exatamente. acabou por atingir outras zonas, exatamente. Foi muito interessante. Tivemos sim esse rapaz, que agora não me recordo o nome, é verdade. Também não. Mas, bem, se estiveres a ouvir, manda mensagem. Tanto que ele até. Ele por acaso eu sigo no Insta da página do TBT. Se calhar futuramente ele pediu, se houver outro evento. De certeza, aliás, vai haver. Não vamos fazer disclaimers, vai haver, malta, vai haver mais eventos, ok? E eu achei muito interessante também esse pormenor. Ele veio de propositadamente de Carcavelos. Ou seja, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, isto enquadra-se que estávamos há bocadinho, que é dos jovens, portanto, a maior parte, não é? Generalizando, não estarem disponíveis para, ainda existe quem está disponível para. Certo. Porque se sentem que precisam de mudar algo. E precisam de procurar esse algo, não é? Procurar esse como. O teu projeto já está a criar impacto na comunidade? Eu gosto de pensar que sim. Se tu me disseres, vais na rua e toda a gente sabe quem tu és, a ser nível de fama. Não, nada mudou, eu continuo felizmente um desconhecido. Mas se calhar já começam a dizer, ali na piscina são dadas aulas, isso, haverá que às vezes recebo mensagens do Instagram, do amigo. Gosto de pensar pelo menos ali aquele núcleo, alguém já falou a alguém, tanto quando aparecem lá, já não é só, porque viu a página da equipa, não. Acaba por ser um bocado mais, alguém que já treinou aqui, agora não pode treinar, mas recomendou, acho que acaba por haver um bocado o passa a palavra, ok, sim. Até o própria piscina também faz questão de divulgar lá na secretaria, já há lá algumas informações. Acho que é um projeto que já está a expandir. E agora também com a entrada do David, já não era ele bem que estava naquele cargo, ele acaba por ser o segundo. Agora com a entrada dele mesmo lá, não sei bem se aquilo é chamado um diretor ou quiserem chamar, sim. Ele também acaba por potencializar ali um bocado mais aquela dinâmica do projeto. Tanto que aquele evento que nós vamos ter na quinta, aquilo acabou por ser ele a dar a sugestão, não estava nada planeado. Okay. A fundação cria aulas extra. Okay. Eles não disseram especificamente que tinha sido aquilo. Portanto, foi ele que tomou a iniciativa de falar das aulas de futebol. Portanto, já tens ali também alguma preocupação da piscina em dinamizar aquele conceito. Muito é bom. Sim, isso é muito, aliás. É muito importante quem está a liderar algum tipo de instituição ou empresa, não é? Portanto, realmente estar aberto a pensar um bocadinho fora da caixa para agregar valor, não é? Sim. Porque a comunidade precisa, não é? Precisa de ferramentas novas. Eu sinto isso. As pessoas em geral, não é? Mas nomeadamente as comunidades, quando falo comunidades, falo bairros sociais, concretamente, não é? Eu sinto que precisam de ferramentas, precisam de mais pessoas que eram proativas, mas lá está, é uma agridoce, não é? Porque isto sai muito de nós, é preciso muito investimento em termos de parcerias e até, se calhar, investimentos do Estado, etc., ou que seja, mas exige muito de nós. E tens de ter a ideia certa. Quem não sabe o que é, depois de lá estar é uma coisa, tu à primeira vista vês, vou ter aulas de kickbox gratuitas, ou de boxe, ou o que for. O que para quem está de fora é o que? Vou aprender a bater no outro. Vamos ser honestos, é uma coisa que puxa. É logo o primeiro impacto, não é? Vou aprender a lutar, vou aprender a defender. Portanto, se calhar é uma coisa que já chama muito jovem, nem que seja pelos filmes que viram. Yeah. Pode estar nada a ver com a realidade. Mas é um conceito interessante, se não tiveres que pagar para ele. Claro, depois quando chegam lá, vem que não é bem assim, que existe toda uma filosofia e um espírito por trás. Mas pelo menos pensam, bem, já que aqui estou, vou dar uma hipótese, vou experimentar. Já estão fisgados, por assim dizer. Agora, se calhar, se tu tivesse um projeto social ali naquela zona, vou dar um exemplo, um clube de leitura. Será que atrairias tantos jovens? Será que eles gostam de ler? Está a ver? Às vezes também tens de ter o conceito certo. Será que aquilo é, por exemplo, se tu se calhar vais fazer, tu chamas um estudo de mercado e tu vês que naquela zona a maior parte dos jovens gosta de ler, vamos supor. Se calhar fundas ali um clube de leitura, pós-chamada.
ou a maior parte dos jovens, sei lá, gosta de jogar xadrez, estou a dar um exemplo. Portanto, aquilo também tem muito a ver com o que é que a demografia existe, o que é esta área aqui, o que é que eles gostam, é de jogar à bola. Se calhar vamos criar aqui um clube social, gostam de luta, então, se calhar, às vezes também tens de ter a ideia certa, porque tu até podes ter boas intenções, mas imagina se tu crias algo que ninguém vai, acaba por ser um bocado frustrante para ti, e tu abandonas a ideia, e se calhar essa ideia resultaria em todos os sítios, menos no sítio onde tu estás a aplicá-la. Ou seja, é importante tal como um negócio, tens abrir um café. Então, mas se calhar, será que há pessoas que irem ao café? Será que não são pessoas mais de ficar em casa? Tens de fazer ali um estudo de mercado. Sim, é importante ter outra que estás inserido. Exatamente. E ajuda ao facto de, se calhar, tu seres dali. Eu acho que acaba por ser mais fácil uma pessoa local estabelecer um projeto social, se quiser. Não quer dizer que eu não possa estabelecer este projeto, sei lá, vou dar um exemplo, na Amadora. Mas será que as pessoas vão olhar para mim da mesma maneira? Será que ali há a cultura de quererem... Se calhar, pronto, como é um desporto de combate, resultaria em todo lado, né? Mas se calhar, por exemplo, se eu fosse para uma terrinha, que a maior parte da população já é diferente, será aí, se calhar ia fazer quê? Um clube de sueca? Bom, se calhar, é isso, é importante perceber os pontos críticos, não é? Não é para abrir, é só teres a ideia. Tens que analisar, tens que montar, tens que planear, tens que pensar. Isso é importante. E o sítio em si, será que é bem localizado, não é? Eu ali, parecendo, não tenho a sorte de... É uma piscina, aquilo está cheio. E ao passo a palavra, ou ali abaixo, vais aonde? Ali aulas de kickball. Estás ali bem situado. Se calhar se fosse num sítio mais escondido e tu já lá foste, aquilo acessos, tens 1001 acessos. É perto, aquilo está perto de tudo, está perto dos bombeiros, está perto dos correios, está perto do metro, autocarros. Depois também tens de ver, se aquilo se calhar fosse mais escondido e não tão divulgado, não tivesse agregado a uma piscina, será que teria tanto sucesso? Se calhar aí teria que fazer outra abordagem, fazer algum investimento em flyers, ou talvez... É diferente, tens de perceber bem o que é que tu queres. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, tu tens de pensar nisso como se fosse um negócio. Não deixa de ser um negócio em certas vertentes, apesar de ser um projeto de responsabilidade social, tens que pensar como um negócio, porque tu tens que divulgar. As coisas é mesmo estudo. Tu tens que fazer os estudos, tens que fazer os levantamentos das necessidades, tens que divulgar, tens que promover, tens que criar parcerias. Ou seja, não deixa de ser um negócio. Isto é muito interessante. Olha, mas tenho aqui uma curiosidade. Vou mudar aqui um bocadinho Dá o tema. Mudar aqui um bocadinho a fasquia. Não. Tenho aqui uma curiosidade, que é, porque obviamente o projeto surgiu por esta tua grande paixão ao kickbox e também, obviamente, à comunidade. Como é que surgiu o kickbox na tua vida? E há quanto tempo? Eu acho que, se as contas não me falharem, faz 15 anos. 15 anos. Vamos tempo. E já é tarde, eu para mim tinha começado logo quase desde que nasci. Não, eu acho que a nossa geração, já, o que é que nós gostávamos de ver, era os filmes do Van Damme, do Chuck Norris, os ídolos, eu acho que acabava por ser aqueles ídolos dos anos 80. Só que a minha questão não era do género, eles batem a todos. Não, eu gostava era a beleza dos movimentos do fogo. Então, como é que este gajo levanta a perna ali? Esta ginástica, esta acrobacia. E eu, na minha mente, sempre imagino, não, eu gosto de jogar à bola, é aquilo que eu gosto, mas eu um dia vou fazer um desporto. Eu nem pensava se era kickbox, se era karaté, kung fu, o que fosse. Não, eu queria estar inserido naquele meio. E depois, felizmente, surgiu a oportunidade quando o André começou a dar aulas. Lembro-me. Que já era uma pessoa que estava naquilo há anos e ninguém desconfiava. Porque eu olhava para ele, eu pensava até que era alguém do culturismo. Largo, forte. Sim. E pronto, e acho que se conjugou tudo. É como eu digo, eu acho que há sempre tempo e o espaço para tudo. Pronto, e conjugou-se, comecei a ir às aulas dele. Ele depois acabou por se tornar... Se tu dizes que eu sou um mentor, ele acabou por ser o meu mentor, ou seja, ainda hoje às vezes eu mando vídeos a treinar com os miúdos, peço aquele feedback, olha, achas que está bom, está mal, ou seja, se há alguém que é meu mentor, acaba por ser ele, tipo, eu não dou, entre aspas, um passo em falso sem perguntar a opinião, porque é alguém que eu respeito imenso e que eu sei que segue aquela cultura do arte marcial, não é desporto de combate. E aliás, tu até o conheces por aquilo, acho que também podes... Não, mas imagina, quer dizer, eu nunca desconfiei também que ele estivesse envolvido nessa Isso é a área das pessoas mais...
Vamos abrir aqui a porta. Se calhar é das pessoas mais calmas que tu conheces. Sim, porque toda a já dá para ele, percebes? Exato, é daquelas situações que é assim. Sim, imagina. Qual era o grupinho ali da zona? Era eu, era o André, era o Luís, o irmão dele, o Luís. Havia depois lá mais outros, era o Ricardo, havia lá mais vacas, sim. Havia lá mais gente. E Fábio também. E é curioso, por exemplo, o André nunca passou pela cabeça. Até que depois falar, depois vai-se a saber, depois a malta conversa, fala. Mas olha que ainda foi muito tempo sem saber. E tu olhas e há alguém que faz aquilo praticamente desde os 6 anos. Já vai com 40 quase. E tu vês a postura dele, mantém-se sempre humilde, calmo. Podia ser alguém que faz assim, se calhar tem um bocado de mania. Mas não, mantém aquela postura dele, é assim. E eu acho que isso é de louvar e é de respeitar. Se calhar tens pessoas com muito menos conhecimento que ele e que, entre aspas, se armam muito mais. Isso depois também já lá está, isso também já tem muito a ver com o trabalho que é feito na própria modalidade em si, no desporto, que é tu trabalhas muito a tua parte interna, o teu autocontrole. E se calhar também em casa, se calhar o próprio pai e a mãe dele também o educaram assim. Nunca deixaram que ele se deslumbrasse, para dizer muito. E eu vejo também muito, eu já dei uma aula outra ao filho dele. Tu também vês, e acho que o filho dele está no judo, se não me engano. Tu também vês a postura, o miúdo também mega tranquilo, não causa problema. Porquê? Também foi educado assim pelo pai. Que impacto é que o André teve na tua vida? Enquanto mentor e não só, também amigo? Possivelmente se não fosse ele não teria este projeto social. Porque lá está, fui o meu treinador desde o primeiro dia. Aliás, eu não fui combater precisamente porque ele deixou de dar aula. Eu pensava, se eu tivesse que ir combater por alguém, tanto que depois tive aulas noutros lados, e depois não deixei de ter nada. Por exemplo, o TBT acaba por não ser uma sigla minha, mas foi do meu treinador, do Tita, que depois também, felizmente, abraçou este projeto e me deu o aval dele. Mas eu não sou hipócrita. Se tu me perguntares que é o teu treinador mesmo de referência, eu gosto muito do Tito Esbeito, mas o nome que eu vou pôr sempre à frente vai ser o André. E se este projeto existe também, felizmente é muito por causa daquilo que ele transmitiu e me ensinou nas aulas. Tipo, acho que não podes fazer melhor homenagem que essa. Sim, foi o teu primeiro, foi a primeira entrada no mundo. Foi. Ou seja, é importante termos mentores, não é? É importante termos... E bons mentores, mas o meu primeiro mentor era alguém que se dedicava... Se calhar eu não ficaria por causa... Também já entrei mais velho, né? Eu já entrei com 19 anos, já tinha um outro tipo de personalidade. Se calhar se eu visse que as aulas eram mais com um intuito negativo, eu próprio sairia. Mas agora imagina que eu tenho entrado com a idade do André, com 6 anos, e o meu primeiro treinador se calhar não era a melhor pessoa para me dar mentoria. Se calhar eu ia ser a imagem dele, que era aquilo que eu conhecia. Sim, ainda era mais com 6 anos, não é? E depois se calhar era o que eu iria ensinar futuramente a outros alunos, não é? Portanto, eu acho que o impacto acaba por ser grande. Porque para mim não é que não há maus alunos, tens maus professores. E o professor hoje foi aluno ontem. Até se ele sempre aprendeu daquela maneira, ele parte do princípio que está certo. Exato. E vai ensinar assim. Exato, porque isto, vamos lá ver. Isto é um ponto interessante. Isto é um ponto interessante, malta. Isto é um ponto interessante. Porquê? Porque nós, como é que se passa o conhecimento? O conhecimento passa-se porque alguém aprendeu em algum lado, certo, com alguém, e esse conhecimento vai sendo repassado. Claro que depois vai sendo adaptado e modelado mediante a experiência de cada um. O que, portanto, nos leva à conclusão, ou seja, por isso é que se fala muito cada vez mais hoje em dia, que há uma diferença entre ser líder e ser chefe. Certo. E lá está, se calhar muitos que vamos fazer vamos enquadrar nessa nomenclatura. Muitos que se veem como chefes, se calhar lá atrás também não tiveram as melhores referências para que lhes orientassem, não é? Que lhes guiassem. É possível. Se calhar a pessoa que eles viam como líder também não soube potencializar o que eles têm de bom. Porque, por exemplo, também não acredito, vamos supor, um treinador. Ele lá ter aspectos positivos tu consigas retirar dele, não é? Mas depois, cabe-te a ti, do género, ok, eu vou retirar isto positivo, mas se calhar vou extrair isto de negativo e vou fazê-lo à minha maneira. Tal como se calhar o aluno que tu ensinas que daqui a amanhã vai dar aulas, vai dizer, não, eu com o Paulo aprendi isto, mas se calhar há ali uma filosofia que para mim não se adequa. Então se calhar eu vou adaptar. Ou seja, é aquilo que tu dizes, é a troca de conhecimentos.
mas tu não tens que seguir a 100% tudo o que aprendeste. Podes dar o teu cunho pessoal e Tem sentido crítico, não é? porque até tem a ver com a tua filosofia. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo. Eu tenho 2 alunos, mas o Rodrigo e o Tiago. Eu ensinei os dois exatamente da mesma maneira. Pronto, a diferença é que se o Rodrigo era meu aluno há mais tempo, eu passei mais horas com ele, é diferente. Mas a filosofia é a mesma. E tu tens 2 estilos de luta completamente diferentes. O Rodrigo é mais destemido, ele vai para a frente. Para ele é, quanto mais estiver a apanhar, mais pica ele dá, ele gosta. Ok. Mas não fui eu que lhe ensinei isso, aquilo vem aqui, da personalidade dele. O Tiago já acaba por ser mais à minha medida, é mais calculista, anda ali a sondar, a ver. Se tu me perguntares, ensinaste os dois de maneira diferente? Não, eu passei aos dois a minha ideia. Só depois aí o que é que entra em ação? A tua personalidade. O Rodrigo é mais aquele destemido de ir para a frente. O Tiago não, se calhar é aquele mais acanhado, primeiro gosta de ver o ambiente onde ele está. Por isso, é como tudo na vida. Tu podes ensinar 2 pessoas o teu método, mas depois vai entrar em ação a personalidade delas. E elas depois também se calhar vão ensinar outras pessoas. Lá está, por isso é que tu não convém, tu nunca vais conseguir copiar a 100% aquilo que a outra pessoa te ensinou. Porquê? Porque depois entra em ação as tuas ideias, claro, os teus pensamentos. Convém é filtrares o que achas que para ti faz sentido, mas depois dares-lhe um cunho pessoal. Se tu vês, não há. O aprendiz nunca é 100% igual ao mestre. Não, aliás, se não houver uma evolução, isto sou eu a pensar, não é? Se não houver uma evolução personalizada, portanto adaptada, modelada, a criatividade vem daí, não é? Claro. Por exemplo, vou dar agora como exemplo, não tem nada a ver, mas que enquadra-se naquilo que estamos a falar. Se, por exemplo, todas a arte, por exemplo, a música, se ela fosse toda igual, hoje, calhar, não tinhas os artistas que tens e as diferenças que tens. Claro. Não haveria. Sim, isso é muito importante. Olha, isto agora, malta, isto é novidade, portanto, estamos num espaço, ok, no Winehouse, no Chill Out Winehouse, mais uma vez um forte apreço ao Chill Out Winehouse. Vou-te perguntar, queres mais alguma coisa? Queres uma água? Aqui há, tens águazinha, mas queres, vê lá, cafezinho, né? Pronto. Malta, isto agora, quem vier gravar aqui comigo ao Winehouse vai ter bem tratado, vai ser bem tratado. Como é que não fosse, né? Mas agora tem um upgrade. E o que é que ia perguntar? Olha, e de que forma, eu por acaso acho que ainda perguntei isto, eu estou curioso. Qual foi a maior transformação que o kickbox trouxe à tua vida? Eu acho que me fez amadurecer, lá está, a idade também, não é? E as vivências. Mas acho que me fez ver, acabou por fazer ver o mundo de outra maneira. Ou seja, eu se calhar quando era mais jovem, era muito mais o rei na barriga, ou seja, mais egoísta. Era eu e depois os outros. E sem pensar tanto nas consequências que isso traria. Eu acho que o kickbox, podes dizer assim, é um desporto individual. Não, mas tu só és tão bom quanto os teus parceiros de treino. E convém prezares os teus parceiros de treino, o teu treinador, tens que ouvir alguém. Acaba por ser um trabalho de equipa invisível. Por exemplo, numa equipa de futebol, tu tens 11 elementos. Fora depois do super, tudo. Aí tu não ganhas um jogo só por ti. Tu podes fazer um excelente passo. Mas se o teu colega falhar, no kickbox ou no boxe, isso não é. Tu estás dentro do ringue ou do tatami sozinho. Mas estás fruto do trabalho de quem? Do teu treinador, o preparador, o mental coach, o que tu quiseres chamar. Tens uma equipa. Se tu não confiares neles, tu sozinho também não singras. E eu acho que aquilo que me deu foi, por exemplo, a comparação. Eu quando jogava futebol, eu já tinha algum talento que nasceu comigo. Se tu me perguntares onde é, não, desde que me lembrei, tinha uma bola nos pés, fazia umas coisinhas, sabe, se tu eras um Ronaldo. Não, mas safava-me. À idade que eu tinha, davas os toques de talento, de género, olha, se calhar podias ter chegado a um nível mais avançado, não digo profissional, mas se calhar não era todo descabido naquela altura. Mas porquê? Eu já tinha o talento. Se calhar isso fez o quê? Que eu me acomodasse, não trabalhasse tanto. Eu ia para os treinos, se calhar não levava aquilo tão a sério. O kickbox, o que é que aconteceu? Foi precisamente o oposto. Imagina, eu se calhar aquilo o André começou a dar aulas a todos ao mesmo tempo. Era a primeira turma dele, entre aspas. Eu fui logo o primeiro, com mais uns 3 ou 4. Se calhar até eram mais, mas foram. E o que é que acontecia? Eu ao fim de uns meses via, como eu também sempre fui atleta, já em termos de preparação física, estava bom. Se fosse preciso, dava 10 euros aos meus colegas. Mas depois, em termos de talento natural, os movimentos, eles aprenderam muito melhor que eu.
Ou seja, eu a fazer aquilo, nada me saía bem, era horrível, eu olhava para eles e eu dizia, como é que eles aprendem? Então, pela primeira vez eu estava no outro lado da barricada. E eu assim, se calhar tenho que trabalhar mais. O que é que começou a acontecer? Comecei a ir treinar mais cedo, fazia horas extra, criei se calhar aquela disciplina que me faltava antes para eu ir mais longe. Acho que isso desenvolveu-me mais aquele espírito de sacrifício, de entreajuda, porque depois eu não ia treinar sozinho, o André disponibilizava-se para ir treinar comigo. Então tu criavas ali uma ligação, de não, eu preciso de um camarada, de um amigo, de alguém. Então no fundo eu acho que kickbox abriu-me os olhos ao sentido de, sem esforço e dedicação e estares rodeado das pessoas certas, não vais conseguir nada. O talento não chega, o talento é para aí 5% e o trabalho árduo são 95%. Acho que me deu um foco que eu antes não tinha. E sabes, te abre portas para eu hoje quero alguma coisa, eu vou atrás. E se me disseres que não, o não é hoje, amanhã pode... É o que eu costumo dizer. Por exemplo, eles se nos fecharem a porta, nós entramos pela janela. Se nos expulsarem de casa, nós tomamos conta do prédio. Não aceitares o não. Mas depois, claro, também não é levares a teimosia até ao extremo. É diferente seguires em frente e desistires. Mas ainda já fiz tudo o que era humanamente possível. Já tinha consciência que não vou conseguir. Se calhar é a altura de partir para outra. Agora, eu para mim, desistir sem sequer tentar, era o meu projeto social. Se calhar a primeira vez que eu ouvi um não, eu desistia. Se calhar não o tinha já há 3 anos. Tinha durado para aí um mês. Eu acho que deu-me aquela resiliência que faltava. Porque a resiliência é muito importante, não é? E cada vez, eu pelo menos cada vez vejo mais isso. Sem resiliência mental e emocional, tu podes ir abaixo rapidamente. Sim, tu vais ouvir muitos não. Se calhar tu mesmo para fazeres o teu podcast, não sei, mas quantos convidados se calhar recusaram? Se calhar tens esta sorte de não recusarem. Mas se calhar se pensares bem... Sim, imagina, eu tenho malta que não é o não recusar, mas que por motivos de agenda que é difícil conseguir arranjar aqui uma vagazinha. Mas é um trabalho que eu tenho que andar, portanto não é constantemente, mas tenho que ter aqui, portanto, ou seja, tenho que ter um planeamento bem feito e perceber efetivamente estar, não é constantemente, mas ter aqui um timing de vez em quando, dar um lembrete, olha, para lá, temos que gravar, não sei o quê, pá, agora vamos dar isso já te aconteceu, mas agora vamos dar... Mas é assim, eu venho da área comercial, portanto... Mas agora vamos dar o exemplo, tu convidavas-me. Os meus é o prazo do dia. E eu dizia-te assim, se calhar, ora Paulo, não tenho tempo agora, vamos orar. E tu que acontece? Ok. Que acontece? Mas daqui a amanhã vias-me, por exemplo, no outro programa, vamos ser sinceros, hoje em dia vive-se tudo muito à base de subscritores e de views. Se calhar se o teu canal já tivesse mais views, já tinhas as próprias pessoas a oferecerem-se. Talvez, não sei, talvez. É possível. Eu pensando nisso agora, isso é uma boa questão. Eu pensando nisso agora, pá, foram poucas, pá, se calhar 3 ou 4 pessoas, até hoje. O podcast existe, pá, aí há 2 anos, portanto, mais 2 anos e tal. Eu tive, se calhar, aqui 3, 4 pessoas em que, no início, portanto, eu convidei, sim, e digo isto com todo o carinho e respeito, porque eu percebo, as circunstâncias são como são. Portanto, quando eu estava a fazer o lançamento do podcast, não puderam, por N motivos, mas depois achei curioso que para outros, porquê? Mas eu vejo, já, inclusive até chegaram a gravar. Mas eu percebo isso, porque era um podcast já com nome no mercado, já preferência no mercado, já tinha visibilidade, já tem projeção. Mas agora tens o outro lado da moeda. Até se tu puderes ser, não digo um dos patronos ou fundador, mas tu tens de dar mais um. Eu vejo isso muito. Eu não é de ser rancoroso, atenção. Por exemplo, tu estás comigo agora, que eu também não tenho nome nenhum, mas daqui a amanhã o meu projeto cresce, é o meu objetivo. Eu estou farto de dizer, eu daqui a 2, 3 anos eu quero ter o meu projeto de Chelas e arredores, ponto. Se calhar agora vão dizer, não, ele é maluco, mas quem é? Mas se eu chegar lá, depois o que é que vão dizer? Quando eu chegar lá, e se calhar tu estás-me a entrevistar agora desde o início, não é? Imagina que daqui a amanhã eu tenho um convite teu e tenho um convite de alguém com mais nome, mas quando eu era, entre aspas, ninguém, não me dizia nada. Eu posso garantir que eu ia optar por ti. Percebo. É a mesma coisa, se calhar agora há marcas e há patrocínios e isso, que eu mando mensagem e dizem que não, e está tudo bem, claro. Porque no fundo, a balta costuma dizer, olha, vou análise e vou pedir um patrocínio. Tens de pensar na vertente de negócio. Sim, eu sou negócio. Sim. Então, ok, eu dou-te, sei lá, 30 euros, 40, pá, o exemplo. Então, que retorno é que tu me dás? Vais que pôr o meu nome só na tua plataforma que não tem ninguém? Se formos a ver, estás a perder dinheiro. Outra coisa,
Eu acho que as pessoas também se promovem mal. Era o que eu estava a dizer no outro dia, estava a falar com um rapaz a diferença entre pedires e dares a alguém troca. Eu digo assim, olha Paulo, tu agora tens uma empresa, eu digo, olha, isto é assim, eu não quero que tu me dês o dinheiro. O que vamos fazer é, todos os meses tu dás-me 100 euros, vamos supor, e tu tens um café, é mais fácil, ou uma barbearia. E eu digo-te assim, olha, os meus alunos, todos os meses vão cortar o cabelo à tua barbearia, ou organizam um jantar no teu café. Tu se calhar se fizeres contas, tu estás-me a dar, entre aspas, 100 euros, mas se calhar tu cobras 15 euros por cada corte. E é isso que os meus alunos vão ter que pagar. Nem que eu te leve lá 10 alunos, garantido, a parecer, o protocolo tem que ser, não, eu garanto que eles vão lá. Isto depois é um compromisso que assumimos. Sim. Tu pensas assim, ok, eu estou a dar 100 euros, mas ele já me está a dar algo em troca. Simples. Agora se eu chego lá e digo, olha, Paulo, dá-me 100 euros que eu preciso para expandir o meu projeto. Eu agora não tenho nada para te dar. Estás a ver? Tu pensas, no âmbito do negócio, então tu queres é que eu tenha dinheiro, não é um patrocínio. Aí já entramos no âmbito do investimento. É procurar os investidores que querem investir no teu negócio. Eu acredito muito em ti e digo, não, isto é um investimento. Um dia mais tarde, quando tiveres retorno, eu acredito que has de ter, pagas-me ou falamos disso. Ok, mas quantas pessoas é que apostam nas outras às cegas? Às cegas, assim, eu não conheço ninguém que seja às cegas e às cegas. E é legítimo. Atenção. Acredito que possa haver, mas claro, mas se calhar se forem muito amigos, ou se for uma ideia, tipo, tu se calhar pensas assim, não, esta pessoa é como eu também já fui assim. Eu se calhar para começar também tive de ter esta ideia maluca. Lá está, se tu reconheceres a pessoa em ti. Mas não, se calhar 9 em cada 10 vezes não acontece. Eu acho que as pessoas às vezes também não sabem é promover aquilo que querem tudo numa beijada. Eu quero o teu dinheiro, entrar-te. Então, mas o que é que eu vou fazer para te dar retorno? Sim, por isso é que existe a tal questão que é de que valor é que eu vou agregar, não é? E o que é que eu também vou dar para receber em troca. Porque ninguém dá dinheiro a ninguém. Isto, no fundo, acaba por ser um negócio, quer queiramos, quer não. Tu também tens família para sustentar, contas para pagar. Claro. Vais estar a dar dinheiro ao outro, pois ele tem um sonho, é bonito, mas tu também tens o teu sonho. Já reza aquele ditado, não é? Este amor e uma queimada não funciona. É algo assim, não é? Portanto, mas sim, mas pensando na vertente do negócio, imagina, já me disseram assim, olha, aliás, vou relatar precisamente aqui a parceria com o espaço, com o Chill Out Wine House. Ou Wine Chill Out. Bruno, vais ter que me ajudar agora com esta dúvida, porque eu acho que estou a trocar a ordem das palavras. Quando eu falei com o Bruno, que é um dos sócios do espaço, eu abordei para fazer a parceria, porque imagina, meio isto aconteceu, e, como tu sabes, e agora a comunidade vai saber, portanto, eu e a minha mulher, nós mudámos recentemente para aqui para a Moita, e ficámos apaixonados pela zona, é calma, é tranquilo, temos aqui bares e sítios para estar altamente pacato, e saímos um bocado da confusão de Lisboa. E o podcast, o conceito do podcast, como já toda a gente já sabe, não há um estúdio de gravação em si, eu vou ter câmera com as pessoas, mas quando eu vim cá, eu fiquei a pensar, isto era um grande spot para poder gravar aqui podcast, isto é brutal. Tem um convívio, é brutal, tem malta aqui top, o espaço é bué da fixe. Tens, até se quiseres, portanto, água, cafés, ou quiseres vinho, queijo, da cerveja, whatever, não quiseres chás, quiseres um chá também há chás. E propus-lhe, e fez a parceria. E eu vou dizer uma coisa. Nós lancei o desafio, aí ele disse para vir cá a falar com ele, portanto estivemos aqui sentados, e precisamente nesta mesa, estivemos a comer e a beber. Foi uma noite dura no bom sentido. Malta, foi duro. Foi duro. Mas já a parceria isto foi uma sexta-feira. Não, mentira, foi uma quinta. Sim, foi uma quinta ou uma quarta. Foi duro, mas foi duro no bom sentido. O Bruno é um bom anfitrião. E o que acontece? Imagina, nós viemos cá a primeira vez, o Bruno, que é um dos sócios, ele acolheu-nos, sem ainda sequer eu fazer a abordagem, acolheu-nos de uma forma brutal. Gostei bué da preocupação. Se calhar conectou-se contigo, ele viu alguém que se calhar identifica. Talvez, mas eu enquanto cliente, se calhar, não é? Mas eu enquanto cliente, qual foi a minha análise? Que eu fui comentar isso para casa com a Denise. Brutal, tipo, o Bruno, não é? Portanto, ele teve preocupação, estávamos bem servidos, estávamos bem acolhidos, estávamos a alguma coisa, vinha ter connosco, mas de uma forma de recepcionar, sabe? Que hoje em dia, bom anfitrião, que hoje em dia, eu vou ser sincero, é raro vezes isto, é raro. E eu enquanto cliente fiquei com essa, depois fiquei a pensar, aquilo dá-me um grande spot, eu depois comercial que sou já começo a pensar. Lancei o desafio, viemos cá, estivemos aqui a falar, e ele fez-me, e isto tudo para chegar a esta conclusão. Ele fez-me esta pergunta, então, mas e qual é que é o objetivo do teu podcast?
tu recebes dinheiro com isso. E aquilo que eu lhe disse foi, não, neste momento, nem sequer penso nisso. O objetivo, desde o primeiro episódio até hoje, é trazer as histórias das pessoas que para agregar valor e ajudarem a algum tipo de situação que do outro lado não sabemos que estão a passar e que pode ajudar. E uma história familiar, o que seja, não é? O que seja. E já tem ajudado, que eu sei que tem ajudado. É pouco, mas de vez em quando recebo um feedback desses. E ele até me perguntou, então, mas e diz uma coisa, mas queres que feche o restaurante, aqui o bar, para a gente, para gravar os podcasts? Eu disse, não tens que fechar não. Se aceitas a parceria, e que eu fico desde já grato, como é óbvio, pá, a gente consome aí, terá cá a malta, e não tens que fechar nada. E a quem podemos chamar isso? Quando isto já passaram, querem olhar para nós. Sim, malta, isto também é estratégia comercial, ok? Vocês têm que ser... Eles olham e veem um bar de microfone. Exatamente. E fazer. A verdade é que a malta, e se calhar até entra por curiosidade. Seja para ouvir um bocado. Aliás, a malta não tem ideia, mas aqui atrás da câmara tem uma outra entrada, portanto está muita gente a entrar aqui e a sair. E há muitos outros curiosos. Olha, por exemplo, eu entraria. Se eu estivesse a passar num café que tivesse aquela curiosidade que nós todos temos, aquele espírito cusco, se calhar, e depois aproveitar, olha, bebo um café, é tudo com fome. Claro. E pá, mas isto, porque eu acredito nisto. Lá está. Tal como tu no teu projeto da responsabilidade social, eu queria podcast ainda com esta vertente. E há de haver outras coisas. Precisamente para isto, para transformar vidas com as histórias. Porque são histórias que se não contarmos, se calhar de outra forma não se vai saber. Pá, eu acredito nisto. E entretanto já me perdi. E na conversa aqui estávamos a ter. Há quem vê de fora e olha e pensa, o que é que ele estará a ganhar com isto monetariamente? E tu depois dizes, não, eu é que investi no equipamento, Exatamente. Se calhar não tens, é aquilo que dizes, não tens retorno monetário, pelo menos por enquanto. Mas se calhar espiritual, vais subir. Bastante. Aliás, lá está, é como eu digo e falo com toda a gente sem filtros nenhuns. Eu não estou preocupado com a questão financeira do podcast. E sim, eu leio sobre como é que eu consigo faturar com podcast, que há muita informação sobre isso, mas para já não é o propósito. Até porque eu tenho um enorme prazer em gravar os episódios. Opa, isto pode ser uma crença, mas eu tenho aquele receio que se eu não é elevar, mas se calhar passar a outro patamar mais comercial, não sei se depois não perco um bocado a paixão. Mas sabe que eu sinto isso, já me perguntaram, porque é que tu não começas a cobrar as aulas? Já não é aos miúdos, mas a dar aulas a adultos e... Bem, se tu me disseres assim, gostavas, se calhar eu no meu hipotético sonhador, não digo viver, dar aulas, né? Em Portugal é muito difícil, nem os mais renomados vivem, agora já se vai ver, mas nem os atletas de grande nome vivem só disso, quanto mais há alguém que é desconhecido. E se calhar conseguiste tirar um rendimento extra, né? Fazendo umas parcerias, uns conhecimentos, já vais tendo alguns alunos. Ok, mas eu depois também penso um bocado isso, que é, eu se calhar estou a deturpar, pode ser estúpido, né? Porque eu acho também, se tu és bom profissional, nem que seja de estares, podes ser remunerado. Mas eu, Pode ir, não é? Pode ir. Mas depois vai um bocado, lá está aquele pensamento purista que é, ok, eu neste momento tenho a sorte eu dou as aulas a quem eu quero, felizmente nunca tive que expulsar nenhum aluno, mas tenho aquela total liberdade. Se eu ver, vamos chegar a isso, há miúdos que já não conseguem chegar a ser eles. Não dá, não vamos ser hipócritas. Sim. Há miúdos, felizmente já tem tanta coisa à volta deles que tu tens que não consegues. E eu felizmente nunca tive nenhum desses casos que tivesse de expulsar ninguém. Mas se eu tivesse que o fazer, eu tinha um à vontade. Em que sentido? Ele é meu aluno, não é meu cliente, ou seja, ele não me paga nenhuma mensalidade. Não são menos 20 ou 30 euros que eu vou perder ali, entre aspas. Não, eu dou as aulas a quem eu quero, no horário que eu escolhi, no sítio que eu escolhi. Se calhar se eu fosse, entre aspas, profissionalizar, já tinha que estar sujeito, o cliente está a pagar. Se calhar ele, não digo também um mau comportamento, mas está menos atento à aula. Se calhar eu já pensei, vou estar apesar que como eu fui teu, eu sei que não, mas vou estar a chamar lá a atenção e depois perco um cliente. Se eu vivesse daquilo, se calhar tinha que engolir, entre aspas, alguns sapos que não tenho que engolir, porque aquilo não é o meu rendimento, não é o meu ganha-pão. Eu faço aquilo por gosto. Depois é isso que estás a ver. Se calhar se eu começasse a ter muitas pessoas a quem dar aulas e que não me identificasse com a pessoa a quem dou aula e só ouvisse como um cliente, se calhar eu estava a perder a paixão pelo aquilo que eu faço. Que é o que eu digo. Eu não ensino miúdos ali que não querem ser ensinados. Quando eu vejo que o aluno não quer estar ali, eu próprio olho. Se não queres estar aqui, queres que eu fale com o teu pai para não vires mais? Eu respeito, se calhar isto não é para ti. Porque é uma pessoa que eu vejo ali, não são cifrões.
E eu acho que se eu fizesse daquele rendimento, também tenho um bocado esse medo. Pode ser assim um pensamento um bocado porista, mas eu acho também um bocado por aí. Tentou atraiçoar a filosofia com que eu criei. Aqui entra os valores, não é? Yeah. Aqui entra os valores. Uma coisa era já ter criado aquilo como um negócio. Não, eu vou dar aula. O mindset seria diferente. Agora, se calhar, até começava. Não é a importância do que os outros pensam, mas se calhar já é. Não, afinal ele é mais um. Ele começou isto como um projeto social, mas o objetivo dele também sempre foi. Não é que. Atenção, eu continuo a achar que é todo legítimo. Não, eu quero é tirar dinheiro disto, eu quero é aquilo. Ele ainda não estavam a pensar que ele se preocupava com os miúdos. Foi não, é apenas um chamariz para também ganhar dinheiro. Eu acho que depois acabava por manchar um bocado aquele legado. Sim, porque tu já, porque lá estás, tem a ver com a base inicial, né? Tu já começaste o projeto precisamente a pensar nesse âmbito que é a responsabilidade social e é para ajudar os jovens. Mas isto é maravilhoso, porque ao fim e ao cabo, obviamente nós podemos e devemos ser remunerados pelo nosso trabalho, independentemente dele qual seja, mas claro, mudar as regras a meio do jogo pode se calhar depois ir prejudicar. Tanto que a piscina já falou que eles queriam que eu este ano começasse, quem já é meu aluno, até mesmo que sejam maiores de idade, não pagar. Vai sempre pôr ali, sei lá, dos 7 aos 18 não pagarem, e depois dos 18 para cima fazerem só isso e pagarem ali uma mensagem. Depende da estratégia. A termos de estratégia de negócio, o que é que eles têm que fazer? Eu não tinha que me chatear muito, filiados do Oriental. O seguro eu não tinha que procurar nenhum seguro de salário. O que é que eles tinham que fazer? Tinham que se inscrever na piscina, como tu te inscreves para a natação. Só que eles iam aglomerar o kickbox. A inscrição não tinha que tratar de nada, era tratado na secretaria, como é tratado as aulas do cycle. Não, a secretaria tratava. Tinhas de fazer sócio do Oriental, que eu valores não sei, e o que é que te incluía fazer este sócio? Tens o seguro. Portanto, aí eu não tinha de procurar nenhum seguro particular. Já estava salvaguardado. Eles faziam inscrição lá em cima, depois, claro, davam uma cópia para saber quem. Eu só tinha que preocupar em dar aulas. Mais nada. Portanto, em termos de chatices burocráticas, não tinha. Eles é que recolhiam o dinheiro. No final, depois do mês, fazíamos conta e só tinha que dar aulas. Portanto, até parece uma ideia aliciante. Só que eu, sinceramente, eu próprio aqui ainda não quis avançar. Tenho andado a adiar a ideia. Não é por seja uma má ideia. Ia ajudar, põe pela piscina, porque tu obrigatoriamente, entre aspas, tinhas de te inscrever na piscina e ias ter que fazer sócio para ter os benefícios. E se calhar depois aí até podias fazer packs especiais do género. Quem se inscrever em 2 modalidades, a mensalidade fica X. Inscreve-te em 3 mensalidades, fica Y. Se quiseres ir só às aulas de kickbox avulso, cada aula 5 euros. Aí já conseguiste ter um modelo de... Depende da estratégia, pô. Mas eu acho que, entre aspas, quem se está um bocado a sabotar sou eu. É que ainda não quis avançar com isso. Porque não sinto que é esse o propósito. Exato. Sim, claro, lá está. Faz não quer dizer que amanhã não avance. Mas se calhar é quando eu vir alguma maneira de ficar em paz comigo própria. Não, eu vou dar aulas, mas ainda não encontrei aquele termo para ficar em paz. Faz sentido. Boa. Malta, estamos aqui a chegar ao final do episódio. Com muita pena minha, que esticávamos aqui a tarde toda. Mas isto o bar também está cada vez a encher mais. Eu estou a achar muito curioso, os olhares curiosos nisto estão a lançar. Isto agora, lá está, isto é estratégia comercial também. E estamos quase aqui a terminar, mas ainda temos aqui algum tempinho. Olha, podemos falar do evento que vai acontecer na quinta-feira ou não? Eu sou sério, eu também ainda não sei. Não sabes? Sei que se for expectável que vão todos, aquilo deve ser cerca de 60 alunos. Não sei, também agora como é a altura de férias e tudo, se não tem feito. Mas o que foi transmitido foi que o pessoal da fundação foi lá à piscina perguntar a possibilidade de fazerem atividades com os meus. Acho que ele vai incluir natação, não sei o que é que e eles queriam aglomerar algo não fosse na água, pelo que eu pedi, uma modalidade diferente. Então a piscina falou-lhes do meu projeto e eles ficaram agradados. O que eu sei até agora é que eles vão aparecer lá para ter uma aula com alunos normais. Não sei muito mais, não sei quantos são. Também vai ser um bocado do improviso quando eles chegarem lá, consoante o número de alunos que haja. Mas isso é importante. Isso é importante até porque acredito que essa malta, portanto, que faz só piscina, não é? Também não esteja em contacto com esse desporto, com o kickbox, que vai ter aqui outras habilidades, vai ter aqui outras nuances. Mas isso é muito importante. E sim, vai haver este evento quinta-feira, mas não é aberto ao público. Portanto, é específico lá do Oriental, mas isso é importante. Olha, eu sei que já te perguntei isto, mas vou-te voltar a perguntar, porque já passaram 2 anos e pouco desde que nós gravamos o podcast online, se não me engano. Como é que tu vês o crescimento do teu projeto este ano?
2025? Eu acho que para já a maior vitória é eu tenho alunos comigo praticamente desde o primeiro dia e tenho outros alunos que por um motivo ou outro deixaram de ir, mas agora retornaram, ou seja, acabaram por nunca perder o contacto com a modalidade em si. Força, temos aqui uma senhora curiosa. Quer fazer alguma questão? Boa. Continua. É só uma conversa. Está tudo bem. É uma conversa formal. Boa. Pode dizer à vontade. Tem uma questão? Não? É curiosidade. Peço só para ter cuidado, está bem que está gravado. Pronto, está bem? Então vá, vamos dar seguimento. Bora. Sim, vai. Não é por isso, mas convém Vai ofuscar-nos. fica de futuro. É sobre o quê? Nós estamos a falar sobre desenvolvimento pessoal e empreendedoria. Mindset Talks Podcast, pode pesquisar no YouTube. Malta, isto faz parte, ok? Temos aqui uma pessoa curiosa. Mindset Talks Podcast no YouTube, no Instagram, vai encontrar. Desenvolvimento E de empreendedorismo, exatamente. Está bem? Deixa o convite. só ligado ao direito. É um bocadinho tudo. O empreendedorismo é o mundo, não é? Portanto, isto depois depende de muita coisa. Histórias de vida da pessoa, das suas superações, das resiliências, os obstáculos, os projetos criados, sucesso, muita coisa. Está. Se ficar por aí, depois eu troco tocando umas palavrinhas. Está bem? Curiosa, Então, neste caso, quando o episódio for lançado na segunda-feira, pode ir ver. E mete o like. Depois Não. na nossa rua só. Exato. só daqui da moita. Quer dizer, e acho nisso. Não. Tá, obrigado. Até já, obrigado. Bom, malta, faz parte. Aqui está. Foi um bom momento. O propósito está concluído. A curiosidade da sua vida. Conseguimos deixar as pessoas curiosas. Sim, nem vou cortar, vou deixar estar. Não, deixa, que é espontâneo. É espontâneo, isto é ensaiado. E até de perder, onde é que nós íamos? Não, estava a dizer, em relação à maior vitória ou conquista, ou se o projeto... Eu acho que é mesmo isso, os alunos mesmo não podendo ir para onde estão a estudar ou a trabalhar, de vez em quando vês aquelas mensagens, aquele feedback, olha, estou a gostar de ver a evolução. Acho que não perder o contacto acaba por ser ou mesmo alunos antigos a sugerirem a outros irem lá, acho que deve ser a maior vitória. Vês que não está esquecido o projeto, não estagnou. Podias dizer assim, mas os teus alunos são os mesmos desde o primeiro dia. Alguns sim, mas já teres alunos novos e que se mantêm. Deve ser ali uma junção. A comunidade está a crescer. Está estável. Não há dias que eu tenha... Até que se tivesse, eu daria lá mesmo, não é? Mas tenha só um aluno ou que não tenha... A não ser que sejam ali situações muito específicas, mas eles por norma alertam antes. Olha, hoje não consigo ir à aula. Já criámos ali uma boa relação. E mesmo dizer, olha, estou aqui alunos novos, eu preciso que vocês se desdobrem comigo e me ajudem a dar a aula. Eles próprios já estão proativos para essa... Se calhar há uns anos atrás, ou há uns meses, não tinham tanto aquela vontade, mais timidez, não sou capaz de não. Hoje eles já se predispõem a ajudar os mais novos, a enquadrarem-nos. Acho que isso acaba por ser a maior vitória e a maior mudança que eu vejo. Tu previste a mudar de espaço, brevemente, ali ou não? Não. Ou achas que está... Não. Acho que já está ali bem... Dá para manter. E também você, depois deve dar muito trabalho, o material todo que eu tenho, precisava de uma carrinha de mudanças. Bom, olha, já sei aquilo, terias aqui uma comunidade inteira já para trabalhar. Deve ser só assim, o espaço é este, nós deixamos lá o material todo, não fizeste preocupar, tu organizas. Mas já está, depois entra aí aquela ideia que trocámos há bocado, onde é que é o espaço? Até pode ser maior, certo, o espaço em si. Então, mas em termos de acesso, estacionamentos, localização, sabes, depois quando tu começas a criar um nome, nem que seja pequeno, toda a gente já associa aquele espaço à piscina, que for muito distante, e se não tiver ali mais nada associado, será que a aderência vai ser tão grande assim? Acaba de ser um bocado por aí. Boa. Portanto, teria que ser muito bem pensado os espaços, estudado, isto. Mas eu não me admiro que a tua comunidade cresça e que haja... Mas lá está, vai depender muito para onde for. Para onde for. Olha, vamos terminar o nosso podcast. Até porque a malta, acho que já percebeu, isto está a encher cada vez mais e vamos prevenir aqui acidentes. Temos aqui o material todo montado. Que mensagem é que tu gostarias de deixar final neste segundo episódio que nós gravámos aqui, agora em formato presencial? Que mensagem é que querias deixar aqui à malta, da comunidade? Eu acho que a mensagem mais sincera e simples que eu posso deixar é para não desistirem dos sonhos e dos objetivos só por alguém dizer que é difícil. Ok. Dizerem que não és capaz. Eu acho que as pessoas se auto-sabotam muito. Atenção, tu deves ouvir os outros, claro. Mas se derem demasiada importância,
ou que os outros pensam e não pensarem por eles próprios. Se calhar se é assim, Paulo, se queres um podcast, não vais conseguir fazer. Se calhar se tu ouvisse essas vozes, ainda hoje não tinhas este material e não estavas a fazer. Eu acho que acima de tudo acreditem em vocês. Acho que é a melhor mensagem que eu posso deixar. Nem mais. Mensagem brutal, malta. E eu também costumo dizer, né, que a opinião alheia não paga contas e sobretudo não realizações. Portanto, é isso. Não desistam só porque dizem que não consegues. Assim, muito resumidamente. Já tem título para o episódio, pronto. E o sonho é o quê? É algo que não é real, certo? Até quando passa a realidade, é um adjetivo cumprido. O sonho é só um sonho até se tornar realidade. Nem mais. Até passarmos à ação e começar a realizar. Nem mais. Beto, quero agradecer mais uma vez. Segundo episódio, agora foi uma atualização. Não tenhas dúvidas disso. Quem sabe até, se calhar mais cedo noutros formatos. E estamos juntos, vamos realizar aqui mais eventos. Não vamos dar aqui disclaimers porque já temos aqui coisas planeadas. Estamos à espera de feedbacks, mas vai acontecer. Agradeço mais uma vez e a todos vocês que estão desse lado, malta, já sabem, vai estar as informações todas do Beto e as minhas nas notas do episódio. E vemos no próximo episódio Mindset Talks Podcast. Um abraço e até à próxima.